Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo, sabe? Explorar umas conexões bem surpreendentes entre as distopias clássicas, tipo Huxley e Orwell, e o nosso mundo atual. E o ponto de partida é um artigo muito instigante da Marines Pereira. Ela é especialista em neurobusiness, comportamento humano, e a grande pergunta que esse material levanta é: será que a gente está, meio sem perceber, vivendo com mecanismos de controle parecidos com os de, sei lá, Admirável Mundo Novo, 1984, tipo, arriscando nossa autonomia mental? Então, nossa missão aqui é investigar esses argumentos, né? Como a nossa percepção da realidade pode ser moldada. Exato. E o interessante, como a análise aponta, é que essas ideias, bom, antes pareciam ficção, né? Algo exagerado, mas hoje parece que ecoam de um jeito estranho, dá uma sensação de déjà vu, sabe? Como se algumas coisas descritas estivessem mesmo acontecendo. Faz todo sentido essa sensação. Então, vamos começar por um ponto bem conhecido, a tal droga soma do Huxley, que dava aquela felicidade superficial. Como que essa ideia se conecta com hoje, segundo a análise? Então, a perspectiva que o artigo traz é que as somas de hoje são talvez mais sutis, né? E mais espalhadas. Pensa no fluxo sem parar das redes sociais, o entretenimento de gratificação na hora, o apelo do consumo. Nossa, até a facilidade com que a gente busca, sei lá, um remédio para anestesiar qualquer emoção ruim. A ideia central é que isso mantém a gente, bom, ocupado, talvez anestesiado mesmo. E aí fica difícil parar para pensar criticamente sobre o que realmente está acontecendo, entende? É quase uma distração programada, né? Pra gente não olhar muito pros lados ou pra dentro. Justamente, e tem uma ironia aí que o artigo aponta, o próprio conhecimento da neurociência, que poderia nos ajudar a entender a nossa mente, a nos fortalecer, muitas vezes acaba sendo usado para refinar marketing, engenharia social, para tornar essas distrações ainda mais eficazes. Nossa. E seguindo essa linha, a análise também fala de uns pilares importantes, pilares da nossa resiliência, assim, que estariam sendo minados. Quais seriam eles? Sim, são basicamente 3 pontos centrais que a autora levanta. O primeiro seria a fé e a esperança. A ideia é que, quando se ataca ou se ridiculariza crenças profundas, não importa se religiosas ou valores seculares, sabe? E quando se espalha um cinismo geral, as pessoas perdem o ânimo, perdem a vontade de lutar por um futuro melhor. Sem esperança, a gente fica mais passivo. Perde o norte, né? O horizonte some. Exato. O segundo pilar, os laços comunitários. Aquela velha tática, né? Dividir para conquistar. Quando se aumenta a polarização, o individualismo, isso enfraquece os vínculos reais. Família, amigos, a comunidade mesmo. E isolados, é claro, somos mais fracos. Com certeza. E o terceiro é a memória histórica. Lembra daquela frase famosa do Orwell? Quem controla o passado, controla o futuro. A lógica aqui é que apagar ou distorcer a história tira nossos parâmetros. Deixa a gente sem referência, sabe? Sem aprender com os erros do passado. E aí, cada geração parece que repete os ciclos, cai nas mesmas armadilhas de manipulação, sem nem entender direito. Entendi. E como que essas táticas de controle, como elas aparecem hoje, de um jeito mais atualizado, digamos assim? Olha, aqui o contraste é bem interessante. Se antes a gente via métodos brutais mesmo, explícitos, tipo perseguições, a Inquisição, hoje, segundo a análise, as ferramentas podem ser mais civilizadas, entre aspas, mas o objetivo seria parecido: silenciar quem pensa diferente. O artigo menciona coisas como o cancelamento cultural, o uso estratégico da justiça, o tal do lawfare, né? Censura econômica, espalhar desinformação, até o shadow banning em redes sociais, ou tratar como doença quem discorda muito. Quer dizer, os métodos mudam, ficam mais sofisticados, talvez, mas a intenção de neutralizar quem discorda, essa permanece. Essa é a linha de pensamento apresentada no texto, sim. E claro, o contexto social pesa muito. O artigo observa que em lugares com muitos problemas sociais, como fome, baixo acesso à educação, como infelizmente vemos em partes do Brasil, a população fica ainda mais vulnerável, né? Pois é.
olhar para tudo isso pode dar uma sensação de impotência, né? Algo que a própria análise comenta. Mas ela aponta algum caminho, alguma forma de resistência. Sim, essa sensação de impotência é real e pode paralisar mesmo. Mas a análise sugere que a resistência começa no nível individual. São ações, assim, do dia a dia. Tipo, questionar mais as narrativas que a gente recebe, sabe? Buscar fontes diferentes, fazer um esforço para resgatar e entender a nossa história. Fortalecer os laços de verdade com pessoas de confiança. Uhum. E também buscar se educar sobre como a nossa mente funciona, nossos vieses cognitivos, para a gente não cair tão fácil nessas manipulações. E talvez o mais importante, valorizar e defender a liberdade de pensar diferente, de ter opiniões próprias. É um chamado para a consciência individual, então. Um trabalho de formiguinha. Exatamente. Um despertar que é pessoal, é contínuo e que exige esforço consciente, né? Não é automático. Bom, então, para a gente fechar essa nossa exploração de hoje, que foi baseada na análise da Marina Pereira, fica esse alerta, né? Sobre como essas distopias antigas, de Huxley, de Orwell, ainda conversam muito com o nosso presente, principalmente nesses mecanismos mais sutis de controle social, e a urgência da gente cultivar nosso pensamento crítico, nossa autonomia. E para finalizar mesmo, acho que fica uma provocação inspirada nessa análise toda. Talvez a questão principal não seja se ainda dá tempo para um despertar coletivo, mas sim se cada um de nós tem a disposição para encarar o desconforto que é ser lúcido, sabe? Num mundo que muitas vezes parece oferecer um sono tão conveniente, tão tentador,